Estamos aqui para mais uma live. Hoje o assunto é imperdível. Estaremos falando sobre educação positiva versus educação permissiva. Qual é a real diferença? O que tem ainda se confundido a respeito disso? Qual é a desinformação? Infelizmente nós temos tido aí dois extremos, né? Pessoas que rotulam sua educação como positiva e no fundo não é, e pessoas que estão aí trabalhando a educação positiva e estão um pouco perdidas. Então hoje a gente vai estar aqui com a Lili, ela já entrou, já vou chamar para a gente estar participando, para a gente estar esclarecendo como nós podemos estar educando com amor, empatia, sem essa barreira que muitas pessoas colocam a respeito da autoridade. As pessoas têm um medo de perder a autoridade sobre os seus filhos e não conseguem dosar. E aqui o meu perfil, eu sempre foco no equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio. As pessoas estão muito extremistas na educação. Ou elas querem liberar demais, ou elas querem tudo no grito, no chicote. Então hoje a gente vai estar aqui desmistificando. Já vou chamar aqui a Lili. Aceitei. Aceitar. Aí, Ah, pareci. pô. Que bom. Muito obrigada, Lili, por aceitar esse convite. É uma honra ter você aqui comigo. Eu tenho te acompanhado um pouquinho. As suas postagens no dia a dia realmente são muito inspiradoras. E é o que a gente está precisando, essa dose de leveza, porque as pessoas estão se perdendo um pouco, né? Estão se perdendo um pouco. É muita informação. Absorvem e acabam se perdendo, porque não colocam nenhuma em prática. Exatamente. Eu que agradeço o convite aqui, Geisiane. E é exatamente isso, né? A gente está numa sociedade doente e perde, né, o fio da meada aí, principalmente com as nossas crianças, né? Então, muito obrigada pelo convite e estou muito feliz de falar sobre esse assunto aqui com você. Muito bom. Eu estou super animada, super empolgada para estar trazendo esse assunto. Você que está entrando, já vai chamando aí, enviando para mais pessoas. Se você chegou até aqui e você é daquela pessoa que eu nasci assim, fui criada assim, eu não morri por isso, essa live talvez não é para você. Mas se você é aquela pessoa que quer quebrar um ciclo, quer fazer diferente porque entendeu que muitas das consequências dos seus relacionamentos atuais tem a ver com como você foi criado, né? Exatamente. Assim, Lili? É Exatamente. dessa forma. Então, quem já percebeu que na sua vida adulta hoje, né? A gente vai falar muito da educação, da infância, mas é impossível não trazer isso pro futuro. Então, quem é adulto, né, está aqui conosco e já percebeu que a sua educação, a sua criação, eu vou botar sempre assim, com grito chicote, que resumo é esse, no grito no chicote, essa educação não ajudou, não acrescentou, te deixou marcas, te deixou consequências que hoje você acaba transferindo nos seus relacionamentos profissionais, relacionamentos amorosos, de companheiros, relacionamentos com seus filhos. E às vezes você está ali secando gelo, né, Lili? A pessoa está enxugando gelo, não sai do lugar, não sabe por quê, porque está repetindo ciclos e não busca informação, não busca melhorar. Então, você que está aqui conosco nessa manhã, nessa tarde aí para quem está na Irlanda, e tem aí o seu desejo de melhorar, de ser alguém que de fato faz a diferença na vida do outro, que quer quebrar esse ciclo, chama mais pessoas e fica com a gente até o final, porque vai ser muito forte essa live Com hoje. certeza, com certeza.
E é exatamente, são mudanças de paradigmas, né? Então a gente acaba, mudanças de ideias, né? Então a gente acaba entrando num lugar onde as pessoas são resistentes, né? Então existe até um experimento, né, do macaquinho ali que ele vai colocando a banana e ele vai tentando pegar, né, aquela banana, aí ele leva choque até que ele desiste de pegar a banana. E aí a gente coloca um outro macaquinho ali, mas trazendo nesse sentido de que a gente precisa insistir, né? E trazendo sempre essas reflexões, né, através das lives, através dos conteúdos, de que a gente pode mudar, porque todos os paradigmas estão disponíveis. Então, a gente pode aprender pelo amor, a gente pode aprender pela dor. A dor nos ensina muito, mas ela tem um preço muito alto na nossa vida, né? Então, e eu acho que como pais, né? Não sei se você aí é pai ou mãe, né? Ou cuidador, enfim. É, a gente precisa olhar com mais carinho para que as nossas crianças cresçam, né? Com mais segurança, com mais autoconfiança, é, com mais percepção de que elas podem evoluir e crescer, que elas podem acreditar nelas, né? Então, eu acho que é o principal objetivo aí dentro da educação positiva. Muito bom. E atualmente, Lili, você trabalha com mães, família? Conta um pouquinho pra gente como é o seu Maravilha. trabalho. Então, me apresentando aqui, né? Meu nome é Lili Fraga, sou terapeuta, né? E mentora aí de mulheres mães. Eu sempre coloco as mulheres antes, justamente para trazer essa, essa ideia de a gente não se esquecer após maternidade, né? Porque muitas vezes a gente vai deixando os nossos sonhos, os nossos projetos, e projetando isso na criança, né? Então, é trazer essa confiança para que as mães possam cuidar delas sem se sentir culpadas, sem sentir que estão abandonando, né, os seus filhos, através do desenvolvimento emocional ali daquela mulher e trazendo a autoestima, né, trazendo percepções diferentes de que a educação é além de regras e fórmulas, né? Que a educação é você respeitar e entender o desenvolvimento daquela criança, lembrando que a gente também está se desenvolvendo nisso, né? Então, o meu papel aí é trazer essa leveza dentro do maternar. Eu acabo trazendo só mães, né? Ah, mas a educação é só prioridade das mães? Não, não é só das mães, é dos cuidadores em si, mas as mães são as primeiras que entram neste mundo de cabeça, porque elas desenvolvem toda aquela criança. Os primeiros anos né, fisiologicamente conectado com essa mãe, então a carga para ela é muito grande. Né? A gente tem aí muita perda de identidade, de autenticidade, porque essa mãe se vê perdida no meio do furacão, no meio de tantas descobertas. Então, meu papel é justamente isso, trazer essa autenticidade, essa confiança e criar esses relacionamentos através de mais leveza, mais consciência, né? Nossa, que lindo! Tá falando assim, tá passando um filme na minha cabeça, porque eu fui mãe muito nova, então quando a gente é mãe muito nova, a gente abre mão de muita coisa. Eu tive que romper com muitos medos e romper com a culpa, como você falou, de que eu também podia prosseguir com a minha vida mesmo sendo mãe, que a minha vida não tinha parado, não tinha acabado, e tudo é uma fase, tudo é uma estação. Então, quando eu Oh, tenho meu 4 filhos, Deus! sou mãe de 4, eu sou mãe de 4 filhos, então quando eu fui mãe, a minha prioridade foi não abandonar a minha educação. Eu sempre fui apaixonada por aprender. Então, assim, de tudo, eu poderia até ficar sem trabalhar, não me importava, mas não sem aprender. E eu consegui
graças a Deus, com muito romper, muita ajuda dentro da minha própria casa dos meus próprios filhos, me ajudando, um tomando conta do outro, né? Quem já era mais velho, para poder eu me formar, para poder eu dar continuidade, fazer meus estágios, tudo foram os meus próprios filhos me apoiando. Então, assim, eu me identifico muito com a educação positiva, não permissiva, porque eu sempre respeitei 4 filhos, são 4 seres diferentes. Então, por mais que os princípios e valores a gente transmite o mesmo, o errado é o errado, o certo é o certo, eu sou a mãe para todos. Mas eles, cada um tinha sua personalidade, sua fragilidade, diferenças de idade de 5, 8 anos, então acabava que um precisava um pouco mais da minha atenção do que o outro, um já na fase da adolescência, e uma série de demanda, né, que é diferente, mas eu nem conhecia a educação positiva pela sua teoria, pelo estudo, pela ciência, mas intrinsecamente, já era algo que já estava em mim. Nesse sentido de sempre potencializar o melhor dos meus filhos, observar, estar sempre atenta, estudando, algumas vezes trabalhando, né? Porque meu esposo sozinho às vezes ficava pesado, então eu ia ali, procurava algo que não tomasse muito meu tempo, que eu pudesse conciliar, mais flexível. E realmente a maternidade para a mãe, ela chega no ventre, a gente assume assume o papel logo, não tem Não. essa questão de esperar nascer. A gente já assume ali a responsabilidade, já sente aquele ser dentro de nós e a gente já fica, meu Deus, como é que vai ser? Como vai ser eu como mãe? Será que eu vou dar conta? Eu como esposa, dona de casa, estudante, como é que vai ser? Eu vou parar? E são muitas questões, realmente é muito importante esse trabalho, Line, muito importante. Você falando aqui e um filme passando, eu falei, meu Deus, é assim mesmo. A gente às vezes até se anula um pouco, aí depois cai a ficha. Não posso, tenho que buscar a minha identidade, né? Essa questão da identidade é muito Sim. importante. E é isso aí. E Eu costumo fala, até Lívia. dizer assim, né, que a maternidade em si, ela deveria ter esse preparo, né? A gente não é preparada. A sociedade cobra tanto, né, da gente, todo mundo, ai, quando vai ter filho, quando vai nascer, quando não sei o quê. Mas essa preparação vem muito antes, né? É a mulher decidir qual que é o momento dela. Né, às vezes acontece de ser num outro momento e a gente ter que reagir isso, mas a gente precisa entender que a gente precisa preparar, né, essas mães, porque muitas vezes nós como mães ficamos preocupadas com o quartinho do bebê, com o enxoval que a gente vai fazer, né, com a mala da maternidade, mas esse preparo emocional, né, e entender que as coisas, né, vão mudar e você não tem controle dessas coisas, né? Porque até então, antes dos filhos, tudo, de uma certa forma, você tem um poder de escolha ali, né? E quando vem as crianças, você não tem esse poder de escolha, né? É como você disse, né? Cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua personalidade, e o maternar ali, os valores vão ser os mesmos, mas a conduta com aquelas crianças é outra. Então, é trabalhar isso, né? Da nossa mente, do nosso emocional, entender os nossos traumas, porque essa criança muitas vezes vai trazer isso na nossa cara para a gente poder olhar para ela de maneira, né, porque ela é o nosso espelho ali, então se a gente não olha, né, a gente acaba negligenciando várias coisas, né, e, e trazer essa percepção de que a gente está aprendendo e se desenvolvendo, né? Se a gente for trazer a questão do desenvolvimento do nosso cérebro, da maturidade emocional que a gente fala tanto, que a gente exige tanto das nossas crianças, né? A gente tem que lembrar que o nosso cérebro está se desenvolvendo até os 25, 30 anos ali, né? Então, nós também não estamos maduros suficientes para exigir nada dessa criança, né?
Então, A pode gente falar. Então, fala. Tem acontecido muito de pais que eles mesmos não alcançaram a maturidade, não sabem conduzir a criança para que ela venha desenvolver uma maturidade que eles também não têm, não completaram, e aí fica essa briga, as crises. As crises, às vezes, as pessoas pensam que é somente para crianças Uhum, atípicas, né? Que é o meu público, mas toda vez que você perde a comunicação com seu filho, toda vez que você não consegue mais dialogar, não consegue chegar num consenso, né, com respeito, você está numa crise, já é uma crise, já sim, instalou-se uma crise. E aí fica o emocional do adulto transferindo para a criança e a criança se moldando, porque é comportamento, é ambiência, e a criança vai se sim, moldando e não rompe esse ciclo, né? A gente está aqui o que falando, né? Se a gente precisa romper esse ciclo, a gente precisa mudar sim. esse pensamento. E trazendo assim para a parte científica, você trabalha com a educação positiva, eu trabalho com a análise do comportamento, elas têm suas diferenças, mas elas têm muitas coisas que se complementam, como a empatia, o respeito, esperar o tempo da criança, Uhum, trabalhar a habilidade emocional e social, elas se completam. A análise do comportamento ela é uma ciência aplicada, mais estruturada e já tem ali suas técnicas de sim, mensurar, né, de registro. E a educação positiva, ela é mais emocional, está mais ligada à psicologia, mas é possível elas se complementarem, né? Tem algum profissional aqui também da área que trabalha com a gente, que trabalha com família, com criança, busca entender mais sobre a educação positiva, que não é esse bicho-papão que as pessoas têm pintado, tem tido um extremo em que as pessoas, quando observam uma educação permissiva, já aham, rotulam e falam assim, né? Aí vê ali a consequência da educação permissiva, um comportamento da criança devido à educação que é totalmente permissiva, sem limites, sem, né, instrução verdadeira. Ah, é culpa da educação aham, positiva. E nem sabe o que está falando. Nem está falando, fala que educação é culpa da nova educação positiva. A gente, se de fato fosse educação positiva, estava bom, estaria ótimo. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto, pelo menos aqui no Brasil, no reflexo da sociedade, de adolescentes e jovens que não sabem lidar com frustrações e não têm limites, não têm empatia, o número só cresce. E, infelizmente, isso é um reflexo das pessoas, dos pais, que não têm tido a consciência de que do que adianta eu, como mãe, simplesmente impor limites e barreiras falando, não dou o exemplo e ainda deixo meus filhos nas telas sendo educados por outras uhum, pessoas. Ah, mas eu sou a mãe, eu sou o pai. Acha que a criança simplesmente se importa com títulos e rótulos. Não. A criança vai pelo exemplo, a criança vai pelo tempo que a gente dedica a ela para ensinar. Às vezes, 5 minutinhos, 10 minutinhos que os pais não querem perder, que acham que é perder, não é? Para instruir o porquê aquela criança não pode fazer determinadas coisas, o porquê aquela criança não deve ter certos comportamentos, o porquê ainda não está no tempo de viver certas experiências, porque não está na idade, o tempo que a pessoa não perde. Os influencers, eles têm um roteiro magnífico, elaborado para colocar na cabeça da criança aquilo que eles querem. Não é assim, Lili? Os pais não querem ter esse tempo de qualidade, 1 minutinho, na hora do almoço, na hora da refeição, para ensinar o básico. Mas o básico bem feito e repetido, tendo uma frequência, a educação está sim, solidificando. Você está ali, ó, solidificando a educação do seu filho, criando uma proteção para o seu filho. Aí, quando ele se depara com um comando indevido,
Se você ensinou o seu filho a ouvir, a prestar atenção nas orientações, a ter pensamento crítico, por que eu não devo fazer? Ah, eu não devo fazer porque minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou. Aí a gente simplesmente vai no grito e no chicote e diz, como eu leio muitos comentários aí, não vai pronto porque eu sou a mãe, pronto, Sim. acabou. Isso não é uma forma de educar efetiva, porque vem aí os influencers, o celularzinho na mão, um computador, e tem todo o tempo do mundo um roteiro, uma ludicidade com formas, com imagens, com tudo, com toda a graça, a palhaçada que eles fazem, mas estão ensinando. E aí a gente vê aqui, não sei como é que está aí na Europa, mas aqui no Brasil ainda tem um alto índice de um tal de Uhum. desafio. Faz uns desafios perigosíssimos em que as crianças estão vindo a óbito. Ah, mas como pode? A criança não foi ensinada a pensar o porquê ela não deve fazer certas coisas. Ela simplesmente aprendeu que ela tem que fazer. Alguém mandou, ela vai fazer. Da mesma forma que o pai e a mãe falam, tem que fazer porque eu estou mandando, ela também entende que o outro está falando, ela vai fazer. Não tem Sim. pensamento crítico. E aí as pessoas levam para o lado extremista, achando que pensamento crítico é você ter oposição à autoridade. E não é isso. É você saber. O meu esposo ele foi Uhum. militar, então, né, de exército. Então ele fala muito para meus filhos assim: comando errado não se executa. Ele fala sempre: comando errado não se executa. Pensa, você sabe pensar. Tá errado? Não faz. Então é isso, é você ensinar o seu filho se aquilo é certo ou errado, mas com amor, com paciência, né? Ensinar que tudo tem consequência, boa ou ruim. Tudo que a gente faz vai ter Sim. uma consequência. É impossível. Você fazendo tem consequência, você não fazendo também vai ter consequência. Qual é a consequência? Não gerou resultado de nada, perdeu Sim. tempo. Não fez? Então, que nessa manhã a gente consiga transmitir um pouco do que a gente está precisando de verdade para ajudar essas crianças com um nível altíssimo de depressão, nível altíssimo de ansiedade. Por que ansiedade? Porque muitas das vezes está só vivendo, vendo tudo na sua casa acontecer, no seu entorno, os problemas, perda de alguém, tudo acontece, mas não tem uma conversa com essa criança para explicar como é a vida no dia a dia. Olha, é assim mesmo, esse mês. Às vezes, aqui no Brasil a gente está Sim. passando muita questão financeira. Então é sentar e mostrar a realidade. Olha, esse mês a gente não vai poder fazer o que fazia antes, conversar. É simplesmente não tem, não posso, não Sim. quero, né? Então, que a gente consiga melhorar nesse sentido, Lili. E aí, quando você trabalha, lida, né, com essas famílias, como tem sido aí para vocês? Porque aqui a gente, infelizmente, está um pouco Eu perdido no acho que Brasil. isso é para todo mundo, assim. A questão do Brasil, eu acho que ainda tem um peso maior, né, por questão de governo. Eu trago muito essa questão da educação, de não é uma responsabilidade, né? A gente fala, os pais precisam estar mais presentes, mas como vai estar mais presentes se eles precisam trabalhar tanto, né? Então, se não tivesse tanta roubalheira, tanta coisa, né? Vamos trazer tópicos políticos, mas cuidar dessa criança exige uma mudança de sistema, né? De trazer essa percepção de que as coisas não podem estar do jeito que tá, né? Então, as pessoas confundem os conceitos, né? Falar a educação positiva, você estava falando, né, da mídia, você vai fazer isso ou você prefere apanhar, né? Isso não é educação positiva, né? Não é somente essas frases. Tem muito conceito, tem muita ciência atrás de tudo isso, né? Então, a parte da traumatologia traz bastante isso, que tudo que acontece com aquela criança não fica na infância dela, ela vai trazer essas consequências para depois. Então, é a gente vigiar,
né, o que a gente está fazendo, o que a gente está percebendo, tentar trazer ali, se focar neste ambiente, neste núcleo familiar, porque às vezes as pessoas ficam, né, tentando aplicar a educação positiva, mas com que preocupado com o que o outro vai fazer. Né? Eu vou dar um exemplo meu aqui, que uma vez eu estava no mercado, o Luca tinha 2 anos de idade, e ele no chão, querendo brinquedo, chorando, esperneando. Eu sentei no chão, esperei ele, né, se acalmar para acolher ele ali. Mas assim, as pessoas que estavam ao meu redor, tudo olhando, né? Ah, não vai fazer nada porque a pessoa sente que você não está fazendo nada. Mas não é não fazer nada. Não adianta eu ficar. Exatamente. Não Não é não adianta fazer. nada eu ficar batendo boca com a criança ali. Ela não vai absorver o seu comando, né? Vamos dizer assim. Então, é acolher, esperar, né, ela se acalmar, ou, né, na verdade ela não tem o poder de auto se regular, então você precisa autorregular essa criança, você precisa ajudar ela a se autorregular, né, então ensinar isso. Então, não tem. Ela só vai absorver o seu comando e entender que você está negando algo ou por que você está negando algo depois que esse processo de euforia passar. É a mesma coisa que você tá dentro de uma briga, a pessoa tá falando com você, você não tá absorvendo o que ela tá falando. Então, você quer pôr o seu ponto de vista, mas isso não é respeito, né? Então, trazer isso com respeito é entender esses momentos e o que está por trás daquele comportamento daquela criança. Então, dentro da educação positiva, tem esse estudo de comportamento, de entender que o que ela quer não é, talvez, comer algo ou um brinquedo. Às vezes ela quer só sua atenção, né? Então, é É, perceber isso, né? Então, trazer pontos para você perceber isso. Então, a educação vai além. Ixi, acho que travou aqui. Vai além daquele. É um senso de sociedade, só que hoje a gente ainda não está podendo falar sobre isso, porque então a gente precisa focar nesse núcleo familiar e entender como eu costumo dizer, né? Qual que é a sua realidade? Igual eu tenho um filho, você tem 4, então a dinâmica que eu tenho em casa não vai funcionar para você, né? A gente precisa entender qual que é a dinâmica, quais são os temperamentos que tem ali dentro daquela residência, né? Como que a gente pode trabalhar nesse ambiente, né? Então a gente vai trazendo esses pontos de reflexão. Por isso que às vezes as pessoas confundem achando que a gente vai dar a fórmula. Não é a fórmula, é entender esse processo, né? É através de estudo, é através de se conhecer. Você, como mãe, pai, cuidador, precisa ser o especialista dessa criança, né? Porque a gente tem muitos isso. profissionais desinformados, né? Que estão aí há anos, médicos, isso de todas as áreas, né? Não é somente né, professores. Eu acho que todo mundo teria que ter uma visão não única, mas trazer essa discussão de que existem pontos de vista e que a gente pode aprender de outras formas, desenvolver essa criança de outras formas, né? Então, quando a gente fala de inclusão, por exemplo, é saber que existe um ser diferente ali e que ele tem um processo diferente para entender algo, né? E a gente tá atento e escutar isso, né? Então, Nesse sentido da inclusão, tem algo assim, né, que acontece muito em sala. Eu também sou pedagoga, então já fui professora regente, e na educação infantil, eu amo a educação infantil, e já fui de primeiro ano, porque eu também amo alfabetizar. E aí tem essa questão, por exemplo, das crianças que têm o TDAH, né, ali dentro do, do nível desatento, né, dentro da categoria desatento. E às vezes, ainda que não tenha um laudo, ainda que não tenha uma avaliação, mas se a professora tem um olhar um pouquinho mais
apurado e ela percebe que aquela criança tem ali um nível de desatenção muito alto, é óbvio que ela não vai deixar, por exemplo, a criança próxima a Uhum. uma janela ou próximo à porta que dá visão ali para o corredor onde tem mais barulho. São coisas muito pequenas que vai ajudar tanto ela na sala de aula quanto o próprio aluno a se desenvolver, a conseguir focar, não ter essa dispersão. E assim, às vezes a professora fica ali o tempo todo, fulano, fulana, preste atenção, senta, preste atenção. Mas se ela tivesse tomado essa atitude Sim. de observar a criança, aquela situação, se a posição que a criança está na sala de aula está atrapalhando ali a atenção dela e ela observar e fizer esse teste, vamos testar, deixa eu ver se eu tirar ele aqui, né, a criança de perto da janela ou de perto de certos coleguinhas que falam muito, vamos ver se vai mudar alguma coisa. Porque às vezes ficam esperando os Sim. pais falarem, olha, meu filho fala muito, meu filho é desatento, ele fica ali desligado, qualquer coisa distrai. Não espera, gente, porque na sala de aula o plano é muito corrido e a criança ela pode não estar absorvendo nada. E aí, quando vai se fazer a avaliação, a criança simplesmente recebe aquela nota baixa por uma coisa que poderia ter sido resolvida no início, uma ação tão simples como observar qual é a melhor posição, se aquela situação atrapalha. Pronto, já ajuda, já resolve. Então, assim, é como você estava falando, ninguém é igual, cada pessoa tem ali suas características. Eu trabalho com crianças, né, neurotípicas e não tem como fazer um Uhum. copia e cola. Cada uma tem, cada uma tem seu prejuízo, sua habilidade. Umas são mais habilidosas numa questão, outras já são em outra, Sim. né, em outra situação, outras já tem um prejuízo, e o outro já não tem prejuízo naquilo. Aí eu vou fazer um copia e cola do planejamento e Sim. fazer tudo igual? Não tem como. Agora, trazendo para o dia a dia, para uma mãe que tem 4 filhos, não tem como você pegar e falar assim: ah, eu tenho um homem já, né? Que é homem, né? Mais menino, um homem, uma mulher de 22 anos, minha filha, um de 14 e um de 8. Cada um tem um gosto alimentar. Eu tento encaixar o que. Ah, todo mundo gosta disso? Tentava Sim. encaixar a mesma coisa. Mas às vezes esquece, você faz um alimento que o outro não come de Sim. jeito nenhum. Não come. Ah, vou deixar com fome. Ficava com fome, mas não comia, gente. É da pessoa, não é esse negócio de É como muitas pessoas falam, ah, se deixar com Não fome, uma hora come. come. É. Não come, gente. Não gosta, não gosta. Agora imagina um adulto, né? Aconselha às vezes fazer esse tipo de coisa. Eu vejo muito. Um adulto aconselhar fazer esse tipo de coisa, deixar a criança com fome, que uma hora ela vai sentir fome e ela vai querer aquela comida, ou na próxima vez ela vai lembrar que ficou com fome e vai querer aquela comida. Não vai ficar. Agora, um adulto ele aceita ser forçado a comer Ou uma coisa que ele fazer o que não ele não gosta? gosta, né? Não aceita, mas impor. Ah, eu não gosto, eu não como isso de jeito nenhum, mas acha que tem que impor porque é criança, só porque é criança, Sim. mas tem paladar. É criança, mas tem suas sensações e percepções, tem emoções, tem sentimentos. Aí, de repente, tem aí alguma nutricionista assistindo esse vídeo, vai concordar comigo que depois se torna uma criança, muitas das vezes, com distúrbios alimentares, porque quando criança era obrigada a Uhum. limpar o prato. Mesmo botando pra fora. Ah, tem que limpar o prato, tem que comer tudo, mesmo não gostando. E aí cresce com distúrbios alimentares. Então a gente Sim. precisa respeitar o ser. É necessário respeitar o ser, é necessário respeitar a individualidade. E isso cria laços tão poderosos que no dia a dia, nas pequenas coisas, eu, graças a Deus, dos meus 4 filhos, eu sempre ouvi deles, mãe, você é minha melhor amiga. Mas não sou a mãe permissiva, eu sou a mãe chata pra caramba. Sou exigente pra caramba.
Mas eu respeito o tempo deles, eu respeito a individualidade. Não forçar aquilo que não é deles, não adianta. Não adianta, o meu de 14 ele é mais tímido. Não adianta eu querer forçar ele a socializar com um grupo que eu sei que não vai. Vai ficar ali conversando, forçado. Mas ele tem os amigos dele, ele tem o grupo dele, que fala a mesma língua que ele, que gosta das mesmas coisas que ele, e tá tudo bem. Aí muitas das vezes as pessoas levam ali seu adolescente no ambiente, numa festa de família, e acha que o adolescente é obrigado a sair abraçando e Sim. beijando todo mundo, né? O brasileiro gosta muito disso. Sair beijando e abraçando todo mundo, ou então uma criança que é pequena, na escola tem muito Uhum. isso de dia do brinquedo. Vamos compartilhar. Quando na minha época, dia do brinquedo, quando eu dava aula, eu tinha duas regras. Primeiro, os pais não podiam mandar nenhum brinquedo afetivo, porque ia dar problema. E segundo, que quem não quisesse emprestar Uhum. também não ia pegar emprestado. Mas não era obrigado. Não quer emprestar? Não Sim, empresta, é seu. Mas também sim, você não vai pegar emprestado. Direitos. Mas as pessoas têm um costume de querer é, obrigar as crianças a emprestar. Você tem que dar, você tem que prestar. Aí depois cresce um monte de adulto que não tem apego a nada. Tu já reparou que tem um monte de adulto que não tem apego sim, às suas coisas? Empresta, esquece, abandona. Aí as pessoas destroem, perdem e não é, tem apego às coisas. Porque você moldou aquela criança a não ter esse entendimento que o que pertence a ela, ela tem que cuidar. O que pertence a ela, ela não é obrigada a dar nada, não é obrigada a emprestar nada. Não sim, existe isso. No ser humano, ela tem que ter prazer, tem que vir de dentro dela. Tem que ensinar, mas não é forçando. É ela ensinar com prazer, observando. Ah, as outras crianças estão trocando seus brinquedos. Pô, deve ser legal. Porque ela vai observar que outras crianças estão aproveitando o brinquedo de outras. Poxa, tá todo mundo trocando seus brinquedos, deve ser legal. Então vai partir dela esse desejo de também sim. fazer a troca. Mas não, querem obrigar as crianças. E dentro dessa da educação positiva, né, existem alguns Uhum, aspectos, Lília. Eu trouxe aqui alguns aspectos entre a educação positiva e a uhum. permissiva. Você me Tá, corrige se eu estiver errada. Com relação aos limites, eles são claros e respeitosos na educação positiva. isso. Não é isso? Mas para a educação permissiva, eles são limites fracos ou inexistentes. Não fica claro para a criança o Sim, limite, não é isso? a questão da permissividade, você está deixando com que ela faça tudo, que ela tome conta das coisas, né? E a criança, ela não tem maturidade para tal, né? Mas ela tem o direito de escolher as coisas. Então, é interessante, né? Que nós, adultos, precisamos criar esse ambiente. Então, é trazer as opções que ela pode escolher, é trazer, né, as questões que ela pode argumentar. Então, é a gente que cria esse ambiente. Então, toda vez que a gente pensar em educação positiva, pensa, né, quem que é o adulto da relação, não com um tom de hierarquia, né? Porque isso já traz para a questão da obediência, da questão de eu mando, você obedece, da questão de que você não está criando uma relação, você está adestrando você não está educando, você está adestrando um ser, né? Então, na educação positiva, a gente traz essa perspectiva de trazer essas reflexões, essas conversas. E acho que talvez isso seja uma objeção para os pais, porque como o mundo está muito rápido, exige, né, agilidade, vamos dizer assim, a gente não respeita esse processo de criação e desenvolvimento disso, né, dessa conversa. Enquanto que na permissividade você deixa a criança fazer o que ela quiser. Isso não é educação, isso é negligência, é violência, inclusive.
né? Então, se a gente for trazer para o Estatuto da Criança, for trazer essas outras questões, são questões legais ali que você está deixando de cumprir, né, com essa criança. Você está sendo negligente, você está deixando que ela faça o que ela quer, onde ela não tem maturidade para fazer, né? E aí, com relação ao respeito, na educação positiva, ele é mútuo e bilateral. Já na educação permissiva, o foco ele é exclusivo no querer da criança, é aquilo que eu estava falando agora. A criança ela toma as rédeas, né, da própria vida e às vezes da casa Exatamente. toda. Né? E com relação a conflitos, os conflitos na educação positiva, eles são mediados com empatia, com respeito pelo que a criança está sentindo. Aquilo que você falou lá atrás, o porquê. O que tem por trás daquele conflito, daquela crise, daquele comportamento. E na educação permissiva, os conflitos muitas das vezes são evitados. Porque os pais eles evitam os conflitos, permitindo e cedendo, negligenciando a educação e cedendo às vontades da criança, que um dia vai se tornar um adulto também cheio de vontade. Aí a gente conhece aí vários, né, homens, por exemplo, que não conseguem receber um não de uma mulher num relacionamento. Por quê? Porque quando criança, a educação permissiva evitou os conflitos. Então, evitava Sim. como? Cedendo o tempo todo, cedendo, cedendo. E aí, quando se torna uma pessoa adulta, homem ou mulher, não consegue lidar com aquela frustração que faz parte. Tô pequeno aqui. E já. Pode ir lá pegar. Quer aparecer aqui? Fala oi? Não, agora eu não consigo. Daqui a pouquinho. Já tô terminando aqui, eu já vou, ok? Ok. Quer falar oi? Faz assim. Eu gosto sempre de trazer. Oi! Oi! Até perdi o foco aqui. Eu gosto sempre de trazer. Não tem problema. Então, dentro ainda dos aspectos de diferença da educação positiva e da permissiva, a gente tem também a autonomia. Porque a educação positiva, ela incentiva, ela promove a autonomia, o pensamento crítico, ela promove esse desenvolvimento, né, com responsabilidade, sabendo que tudo tem uma consequência. Então, consequência não é o sentido de punição, consequência é que tudo tem um resultado. Qual vai ser o resultado? Então, tem-se uma responsabilidade sobre o resultado. E na educação permissiva é incentivada sem responsabilização, né? A criança, ela faz o que quer, como quer e nunca é culpada pelos seus atos. Nunca é com ela. É o que a gente vê muito de crianças e adolescentes que Sim. nunca assumem seus erros. Nunca assumem que se aconteceu determinadas situações na escola, com um colega, né, o bullying que ele fez teve uma consequência, vamos falar do bullying aqui, que o bullying que ele fez trouxe uma consequência, e aquela consequência pode ter custado uma vida. Então, é essa educação permissiva que a gente deseja evitar que os pais verdadeiramente comecem a ter essa consciência de que a responsabilidade. Eu não sei na Irlanda, mas aqui no Brasil já saiu uma lei de que, no caso de bullying, a escola ela está sendo penalizada com relação a isso, porque na maioria das vezes acontece no ambiente escolar e as escolas estão deixando correr solto, chamam os pais, mandam eles resolver, mas as coisas Sim. acontecem dentro da escola. E E aí já tem é, aí essa é condição. interessante, assim, né? Pode falar. Voltar da questão do respeito, né, que você estava falando. É, porque, assim, a gente
exige esse posicionamento, né, das crianças, de que elas têm que lidar com as emoções delas, só que elas não sabem, né? Elas estão ali. Então, quando a gente fala desse momento de respeito, é justamente isso, né? De você entender, porque na verdade, quando entra nesse momento de birra ou de que a criança está exigindo algo, né? Muitas vezes a nossa criança interior, os nossos traumas estão ali brigando com aquela criança, né? Então, um exercício muito importante é quem é o adulto aqui da relação, né? Eu estava falando disso na hora que o Luca entrou aqui. Então, quem que é o adulto da relação aqui? É trazer essa percepção. Então, como que eu faço para amenizar isso aqui, né? Porque às vezes eu também vou estar nos meus momentos de birra, né? Vamos dizer assim, e não vou estar podendo fazer ali. Então, qual que é o adulto que tá com maturidade naquele momento para amenizar e poder não apaziguar, mas trazer ali os pontos, sabe? Ser o juiz ali da relação, né? Mediar Fazer a esse mediação. momento, sabe? Então, muitas vezes a gente fica trazendo, é a mãe que tem que fazer isso, é o pai que tem que fazer isso, né? Depois você conversa com seu pai, né? Aquela coisa, põe a responsabilidade, a culpa no outro. Mas todo o processo de relacionamento, ele precisa ser vinculado dentro dessas pessoas que estão se relacionando, né? No seu núcleo familiar, né? E aí, quando a gente traz a questão do papel da escola, né, nesse processo, é também levar a culpa, né? A escola tem que fazer, ou a escola tem que tomar alguma iniciativa, mas a escola e os professores, eu falo, né? Eu era professora no Brasil, e assim, a gente não tem nenhum preparo, né? Ali, principalmente, né, eu trabalhava do segundo, né? Do secundário, né? Então, você não tem nenhum preparo. A criança Uhum. chega ali, aí você fala, tem que passar ela de ano se ela tiver alguma dificuldade, né? E você simplesmente está ali, mas você não tem essa do poder escutar. Se eu pudesse é, E se eu continua, pudesse amiga. voltar atrás e falar, eu peço perdão para os meus alunos, fiz coisas horríveis por conta disso, né? Vocês têm que ouvir, vocês têm que ficar quieto agora porque eu tenho que ensinar, né? Tem que cumprir ali. Então, é ter esse momento, esse tempo das coisas, né? E quando a gente fala da questão do bullying que você colocou aqui, ele começa em casa, né? Então, as crianças fazem bullying porque elas aprenderam esse comportamento em casa. E seja uma. Sim, exatamente. A gente mexe lá na Exatamente. escola, né? Que é o maior tempo que Então, a às vezes. criança está. Isso é educação Exatamente. permissiva quem, né, provoca Então, ali. é aquela coisa, a criança faz uma coisa que talvez seja errada, ou você acha graça, mas para a criança não está sendo engraçado. E ela se sente mal, então ela vai replicar isso para os amiguinhos, né? Às vezes de bater, minha criança bate. Talvez você não bata nela, mas é a maneira que ela encontra de externalizar, pôr para fora esse sentimento, né? Porque ela não conhece outro, porque não existe um Sim. momento de escuta dentro da casa dela. Porque se você tiver esse momento de escuta, você vai mudar completamente o comportamento da sua criança no externo e dentro de casa, porque ela vai saber que ela tem um momento que ela pode falar, sem ser julgada sobre isso, né? Então é aquela coisa, o que você está sentindo? Por que você está reagindo assim, né? E é muito nítido. Às vezes, se você ficou um dia inteiro trabalhando, que a gente entende que os pais vão estar mais ausentes, né? E às vezes tem ali 15 minutos, meia hora com aquela criança durante o dia, mas não deveria ser o ideal, né? Mas é o suficiente ali, se aquela criança for realmente escutada, acolhida ali. Se for Se for constante. constante.
né? Se tiver uma Exatamente. confiança. Então, ela precisa ter essa segurança que ela vai ter este momento com os seus cuidadores principais, né? Então, é isso que falta dentro da educação como um todo, né? Sem colocar rótulos, mas a educação em si é esse processo de desenvolver esse ser, que é uma responsabilidade de muitos, né? Mas que a gente precisa concentrar neste núcleo familiar para expandir para os outros ambientes. Então, aí a gente consegue cobrar da escola, a gente consegue cobrar, né, do ambiente de trabalho, porque é preciso que isso também seja moldado para atender as necessidades desse ser que está se desenvolvendo, né? É verdade. Aí você falou sobre, né, a criança que acaba se comunicando através do comportamento agressivo, as suas emoções, ela não tem ali a habilidade necessária para poder externar. E aí eu recebo às vezes alguns pacientes para fazer avaliação devido a esses comportamentos. E muitas das vezes, no final, acaba sendo de fato um produto do meio, não uma questão neurobiológica, né? Uma questão que já nasceu, não, do meio. E alguns, graças a Deus, a gente consegue recuperar rápido. É uma questão de uma mudança de ambiente, mudança de Sim. comportamento de todos que estão à sua volta, na família, a entender o porquê, o que motiva aquela criança, o porquê ela tem aquele comportamento. Ela aprendeu a se comunicar assim, ela entendeu que quando ela desagrada seus pais, ela apanha. Eu desagradei, meus pais não gostaram, eles me bateram. Então, meu coleguinha fez algo que eu não gostei, me desagradou, então eu vou E fazer a muitas mesma vezes a gente coisa. traz E aí, essa relação, né, de que violência é amor. Aí tô educando com amor, né? Tipo, tô orientando ali. Só que aí a gente traz para a vida adulta, né? Quantas mulheres passam e quantos homens passam por violência acreditando que aquilo é amor, né? Quantos relacionamentos são criados com essa base? Ah, eu apanhei, ele tá demonstrando que ele me ama, que ele se importa comigo, né? Porque muitas vezes os pais dizem isso, né? Estou batendo porque eu te amo, né? E a criança internaliza isso. é, é a É, forma de amar. Lili, acho que nosso tempo está acabando, porque o Instagram vai acabar derrubando a gente. Mas foi muito bom esse bate-papo, prazer. É um tema que não dá para esgotar numa live. Tem muitas outras questões. Por exemplo, até mesmo trazendo para o abuso sexual infantil, porque muitas crianças que passam por isso também são reflexo da educação que não tem diálogo, da educação que não teve um cuidado com amor, um cuidado com empatia, então não sabe a diferença. uhum, Né? Crianças de 5, 6, 7 anos sempre teve ali um, um contato com um abusador, digamos assim, e a criança não percebe que aquilo ali é algo que que é errado, que faz mal, que aquilo ali não é o certo, mas também ela nunca sim. recebeu o contrário. Às vezes a pessoa que está ali abusando é a que dá, em certo momento, mais atenção, mais carinho, e ela não teve aquilo, né? Tem até um testemunho de uma vereadora aqui de São Paulo, que ela também é pastora, que ela fala que quando criança, ela passava Uhum, muita fome. E o pai dela, a mãe dela eram pessoas muito difíceis e ele era muito grosso, muito estúpido, alcoólatra, então ela uhum. não sabia o que era amor. E aí ela conheceu um homem adulto, dono de supermercado, que dava comida a ela passava muita necessidade
e dava o carinho que ela achava que era carinho e amor, mas sim, na verdade era abuso. Então, a falta de atenção e de diálogo, mês de maio agora, no próximo mês, eu vou estar trazendo aqui na live esse tema, que é um tema que está arquivado no meu artigo científico sobre esse assunto, mas eu vou trazer maio uhum, é o maio laranja, né? É o mês de conscientização, no dia 18, contra o abuso sexual infantil. E eu vou trazer aqui, dentro do meu TCC, que foi o artigo, vou estar trazendo aqui no mês de sim, maio esse tema, né? Porque eu trouxe justamente as questões das habilidades sociais e, e como as escolas, como um projeto político-pedagógico pode estar ajudando, sabe? Um treinamento com uma equipe de professores já abre ali a visão de como lidar, de como sim, identificar uma criança. Nós temos aí alguns professores que têm despertado, sim, têm tido essa atenção, mas muitos não sabem, não têm conhecimento de como você identificar e como agir, qual a é, melhor eu forma acho de agir, que né? Então, no mês de maio, até a ele está trazendo questão, né, isso. do é o como enxergar essa criança, né? Porque independente de diagnóstico, independente de essas crianças, elas precisam ser vistas, todas elas, né? Então é enxergar essa criança e saber que ela tem onde ela se apoiar, né? Onde ela tem o seu porto seguro em casa, principalmente, mas Exato. nos ambientes que ela frequenta, né? Que ela pode ter confiança, porque muitas vezes, quando a gente fala de abuso infantil, ela não tem coragem de contar para os seus cuidadores porque ela se sente culpada, né? A pessoa trabalha tanto a mente dela que vai trazendo essa culpa para ela. Se você contar para os seus pais, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e ela perde isso, né? Esse senso, tipo, não vou fazer porque é perigoso, né? Então, ela acaba passando por tudo isso. Então, é trazer criar esse ambiente mais seguro para ela, né? Exatamente. Muito bom estar com você. Vocês que entraram aqui na live, você que ficou aqui com a gente até o final, muito obrigada também por ter participado. O Instagram da Lili, né? Eu vou deixar a live salva e vou compartilhar com você, Lili. Aí fica salvo no meu e no Perfeito, seu, porque aí seus seguidores também podem estar acompanhando e também perfeito. aqui do Eu meu. que Muito agradeço aí pela obrigada. oportunidade. Obrigada por participar. Foi um prazer, foi maravilhosa. Amei Prazer é essa todo meu e live. vamos marcar mais. Muito gostosa. É, Deu mais. muito obrigada, viu? Gratidão pela sua oportunidade. E é isso. Beijo. Beijo.